Olá, Motolama na área. Existe uma diferença entre saber andar de moto e saber conviver com a moto. Não se trata de uma convivência do mesmo jeito que um cara casado. A moto não reclama de você sair para andar com os amigos, de ficar horas na garagem dando um trato no brinquedo. Às vezes ela faz uma malcriação, mas isso dá para consertar. Saber andar de moto envolve muito mais do que mão no acelerador e bunda no banco. Essa é a parte que todo mundo percebe. Mas conviver com a moto é muito mais do que isso. É o empacotar, o planejamento, a fixação das coisas e a solução de problemas. São as coisas que te permitem andar por mais tempo, em segurança e sem ter que encostar na beira da estrada toda hora. Hoje vamos falar sobre as habilidades do motociclista que não tem nada a ver com enrolar arame e deitar nas curvas. São hábitos e macetes que vão mostrar que você é realmente bom motociclista, mesmo sem estar em cima da moto. E o mais legal, vai impressionar a galera, mesmo sem sentir. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A habilidade de ser motociclista não é simplesmente uma mistura de saber andar de bicicleta com saber dirigir um carro. É muito mais que isso. E para ficar por dentro desses parangolés, verifique se está inscrito no canal, dê aquele cordial like e compartilhe com seus brothers, para todos saberem como que é andar de moto. Valeu! Ser um motociclista completo envolve muitas habilidades. Aqui eu vou citar algumas. Primeira, empacotar uma moto para viagem. Peça para um cara que recém comprou uma motocicleta para empacotar a moto para uma viagem. Ele vai aparecer cheio de saco de lixo amarrado em cima da moto. Carregar uma motocicleta não é simplesmente colocar coisas e mais coisas dentro de saco plástico e pendurar tudo em cima da moto. Isso é um ato de equilíbrio, literalmente. Coloca muito peso em cima da moto e você vai se transformar num equilibrista na corda bamba. Coloque muito peso de um lado e de repente suas curvas vão parecer que você está lutando com um boi bravo. Os veteranos sabem a regra. Coisas pesadas embaixo, junto da moto, e coisas leves mais em cima. Ferramentas e peças de reposição vão onde você consegue descarregar sem espalhar suas cuecas e meias no meio da estrada. E tudo tem que ser amarrado, embalado e apertado. Se está apenas colocando em cima da moto, já está pronto para voar quando você passar dos 70. E para complicar, tem o fator clima. Se a roupa de chuva está lá no fundo, você vai acabar ficando ensopado antes que você consiga tirar tudo da frente para achar sua roupa. O pessoal das antigas mantém essas coisas fáceis de pegar. E outra, eles sempre deixam espaço para as coisas que você vai recolhendo ao longo da estrada. Carregar uma moto é parte engenharia, parte Tetris e parte saber exatamente aquilo que você não precisa levar. E é sim uma habilidade que você só aprende depois de fazer bagunça um monte de vezes. Mas toda essa arrumação fica muito mais fácil com as bolsas e alforjes da Harley Rider. Com ela você consegue encaixar e empacotar tudo, de forma que na hora que precisar, fica fácil de achar, sem ter que desmanchar tudo no meio da estrada até achar o que você queria. Visite o site da Harley Rider, que você vai achar a combinação ideal de bolsas e alforjes que vão ser perfeita para sua motocicleta. E se usar o código MOTOLAMA5, vai ganhar inteiramente grátis um desconto de 5%. Confere lá. Segundo, lendo o clima. Você pode ter todos os aplicativos de clima. Clima Tempo, AccuWeather, Weather Channel, Clima Radar, mas a verdadeira habilidade é ser capaz de dar uma fungada, sentir o ar e saber se você está prestes a ficar molhado. Os macacos velhos têm experiência e desenvolvem um sexto sentido para detectar o clima. Uma certa escuridão no ar, tempestade chegando. Aquela luz estranha no final da tarde, você tem 20 minutos antes de participar de um temporal cinematográfico. E não se trata de se molhar, é sobre segurança. A chuva pode transformar uma estrada perfeita numa piscina escorregadia. Neblina pode matar a visibilidade. E ventos fortes pode transformar o seu passeio num rodeio que não estava combinado. O piloto que sabe ler as nuvens, as mudanças de vento e de temperatura, tem uma grande vantagem sobre o resto. Às vezes, dar um tempo de 15 minutos pode significar a diferença
entre um deslocamento sem graça nenhuma e molhado de um bom trecho seco depois da chuva. E outras vezes, saber quando sair mais cedo pode salvá-lo de ficar esquivando de raios e trovões. Os melhores pilotos são parte meteorologista, parte apostadores, sempre pesando as chances e lendo o céu como se fosse um mapa. E se você já escapou de uma tempestade por alguns minutos, você sabe exatamente do que eu estou falando. Outra habilidade que não tem nada a ver com o clima é saber ler o ambiente. É ler o terreno, a cidade, as pessoas. Saber quando está num lugar seguro para parar, quando vale a pena abastecer, quando aquela estrada bonitinha vai virar um atalho maneiro ou uma armadilha. É um instinto de sobrevivência que só vem com quilômetros rodados. É tipo um sexto sentido do motociclista. Terceiro, manutenção de correntes e lubrificação. Se a sua moto tem uma corrente, não é apenas para fazer barulho e ficar bonita. Ela é a linha da vida entre o seu motor e sua roda. Negligencie e você está a um passo de ter uma viagem de Uber caro até em casa, além de um conserto que vai deixar seu gerente de banco muito preocupado. Uma boa manutenção de corrente é parte ciência e parte ritual. Não apenas jogue óleo quando você lembra. Primeiro limpa ela com carinho. Se livra da borra e verifica se tem marcas de ferrugem. Aí você aplica o lubrificante certo para as suas condições de viagem. E não aquele resto de WD-40 que você encontrou embaixo da pia da cozinha. E tem mais. Lubrifique após uma viagem quando a corrente ainda está quente. Assim o óleo penetra melhor. Fique atento também à regulagem. Frouxa vai ficar batendo igual corda de berimbau. Apertada, você vai estar colocando uma pressão desnecessária na transmissão. Um piloto que cuida da sua corrente não está apenas mantendo sua moto funcionando suavemente. Eles estão evitando uma caca potencial. Porque nada estraga uma viagem mais rápido do que sua corrente decidindo que não estou mais afim. E de bônus, uma corrente limpa e lubrificada só faz sua moto se sentir amada. Quarto, o pneu dedo duro. Seus pneus não são apenas pedaços de borracha. Eles são um diário de seus hábitos de pilotagem, da saúde da sua moto e às vezes das suas decisões erradas. O tipo de desgaste e até mesmo as bordas podem contar uma história que qualquer um que sabe ler vai entender. Por exemplo, se o centro do seu pneu está liso e as bordas parecem novinhas, parabéns, você é um guerreiro de reta que evita curvas. Se um lado está mais gasto que o outro, seu alinhamento ou a suspensão podem estar tortas. E se o desgaste dos lados está irregular, ou você está usando a pressão errada, ou sua suspensão está tão calibrada como um equilibrista bêbado. E tem também os sinais de pressão baixa ou de escorregamento exagerado, apenas olhando como está o desgaste das laterais. Um piloto com habilidade não apenas troca o pneu quando eles estão velhos, porque no final seus pneus estão te contando alguma história. E se você não prestar atenção, eles vão te contar isso do jeito difícil, e geralmente no meio de uma curva. Quinto, mantendo o kit de emergência. Se você já ficou na beira da estrada com nada além de um telefone e um terço, você sabe por que isso é importante. Um kit de emergência não é só bom para ter. É a diferença entre voltar para casa rodando e esperar um reboque que vai te custar um rim. A ciência é saber exatamente o que resolve os problemas da sua moto. Isso significa um jogo de chavealhos no tamanho que sua moto usa, algumas chaves combinadas, um kit de reparação de pneus e alguma coisa para lidar com uma bateria morta. Obviamente que fita isolante, um monte de zip tie, uma ferramenta de multiuso, são coisas que podem te ajudar em situações que você não imaginou. E aqui está o desafio, não apenas coloque as ferramentas dentro do saquinho dizendo que está bom. Organize elas, para na hora que você precisar, você saber onde que está cada coisa, sem ter que jogar tudo no chão e espalhar para achar. E não esqueça os sobressalentes, como emenda de corrente, fusíveis, câmara de ar e aquelas coisas que se quebrarem vão te deixar na mão para sempre. O bom kit de emergência é como carregar um mecânico sobressalente dentro das bolsas da Harley Rider. Fala, meu irmão. Com a vantagem de não ter a hora de mão de obra e o cheiro de graxa. Sexto, comprando um capacete novo. Um capacete novo não é uma coisa que você enfia na cabeça e vamos nessa. Se não for do tamanho certo, ou vai ficar vendo tudo vermelho, ou vai descobrir tarde demais que folgado e confortável é outro nome para inútil no caso de acidente. O encaixe deve ser suave,
como um aperto de mão no seu crânio, sem criar pontos de pressão que vão fazer você querer jogar o capacete longe depois de 20 minutos que usou. Se você pode mexer para os lados facilmente enquanto está preso, ele está muito grande. Se suas bochechas parecem que você está fazendo teste para o papel de hamster num filme da Disney, pode estar pequeno demais. Ou talvez, com o uso, ele pode amaciar, quem sabe. Não confia no tamanho que você usava 5 anos atrás. As formas dos cascos variam de cada marca. Podem ser mais oval, mais redonda, intermediária e a forma errada, aquela que vai te deixar com dor de cabeça por horas. Na hora de comprar, veste o capacete e fica andando dentro da loja com ele por uns 10 minutos, para saber se está chique. Lembra que um capacete novo, que pode parecer apertado no início, com o tempo ele afrouxa. Conclusão: escolha bem. Caso contrário, você vai ficar como se estivesse com uma panela de arroz na cabeça. 7. Criação de roteiros maneiros. Alguns motociclistas simplesmente pedem para o Google Maps criar um roteiro bacana e torcem para dar certo. Os caras que têm a manha criam um roteiro visual como se fosse um farejador. Uma rota bacana não é só curvas fechadas, é toda a experiência que envolve o passeio. O roteiro certo flui quase como se a estrada fosse feita para 2 rodas. Mas encontrar esse caminho é que leva a uma certa habilidade. E isso envolve pesquisar em mapas e achar aquelas linhazinhas quase apagadas que sobem uma serra, conversar com o frentista ou com a moça da padaria, porque nenhum aplicativo de GPS sabe que a estrada boa começa onde acaba o mapa. Tem também que saber calcular o abastecimento. Ficar sem gasolina no meio do nada não tem graça nenhuma. Qualquer um pode rodar por aí, mas encontrar aquela estradinha que vai ficar na sua memória para sempre leva um piloto com instinto de farejador. 8. Achar os gatilhos na hora de comprar uma moto. Uma boa pintura pode esconder muitos pecados. Se você não for atento, vai sair da loja achando que fez o negócio do século. Só que mais tarde você vai descobrir que comprou o problema de outra pessoa. Um cara das antigas sabe o que procurar antes do dinheiro mudar de mãos. Eles examinam o quadro para achar rachaduras ou soldas meio esquisitas. Examinam a carcaça do motor para achar marca de ferramenta dizendo que alguém esteve lá e não devia. Eles ouvem o ronco do motor procurando clunks e clunks que não deviam estar lá, que seria um futuro custo de mecânica. Os pneus também contam histórias, como já disse agora há pouco. Um desgaste irregular pode significar suspensão com problemas ou rodas empenadas, ou ainda um piloto que achava que dar o grau era uma necessidade diária. Um bom comprador não tem medo de se arrastar no chão e fazer perguntas ao vendedor desconfortáveis. Porque depois que você comprou o brinquedo, passou a ser seu problema, junto com todas as contas de conserto. Resumindo, a melhor maneira de evitar ser iludido é ler os sinais antes do din-din mudar de mão. 9. Estacionando o brinquedo. Qualquer um pode encontrar um bom lugar para estacionar, mas um bom motociclista vai encontrar um lugar para estacionar onde a moto vai continuar em pé quando ele voltar. O erro é escolher o primeiro lugar que aparecer e enfiar sua moto lá, sem pensar na superfície ou nas circunstâncias. Asfalto derretido em dia quente, o seu descanso vai enterrar como se fosse areia movediça. O vento é outro inimigo assustador, especialmente se sua moto é leve ou o ângulo do seu descanso é pouco inclinado. E um vento é suficiente para derrubar o brinquedo se ele vier do lado errado. Pare muito perto entre 2 SUVs e sua motocicleta vai se transformar em encosto de para-choque. Uma motocicleta estacionada num corredor escuro é muito difícil das pessoas verem, mas chama atenção para os ladrões. Idealmente você quer um lugar fácil, livre, bem iluminado e fora do trânsito. E isso não é só sobre conveniência, é sobre saber que quando você voltar, sua moto vai estar inteira e em pé. Conclusão. As habilidades de pilotagem recebem toda a glória, mas essas outras habilidades invisíveis são as verdadeiras armas de motociclistas experientes. Elas são a diferença entre parecer um prego que acabou de comprar uma moto e um que já fez de tudo e ainda sabe como manter a moto junta. Na realidade, qualquer um sabe enrolar o acelerador e fazer uma curva deitada. Mas cuidar da moto para ter certeza que nada vai falhar, encontrar um pesadelo mecânico antes de comprar, ou achar aquela estrada perfeita e ter certeza que nenhum turista descobriu ainda,
são coisas que silenciosamente fazem de você um mestre. Então aqui está o desafio. Quantas dessas habilidades você tem? E o mais importante, quais são as habilidades que você é uma negação e nunca vai admitir para os seus amigos? Sabemos que ninguém sabe de tudo. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!